No Saber Direito desta semana, o professor João Ederson Cardoso fala sobre processo civil, tutela provisória e comum. Durante as 5 aulas, ele vai abordar a teoria geral, os requisitos da tutela de urgência, tutela antecipada antecedente, a cautelar antecedente e a tutela da evidência. Começa agora a aula 3. Então, caro aluno, chegamos à nossa terceira aula. Hoje vamos tratar de assuntos que, de certa forma, inovam na atual legislação. De forma mais específica, esse assunto é referente ao Instituto da Estabilização. Por isso, é importante você compreender tudo que foi estudado anteriormente, pois a estabilização somente é permitida em tutelas de urgência antecipada, mas que sejam de caráter antecedente. A título de lembrança, as tutelas de caráter antecedente são aquelas em que se deixa o pedido principal para depois, ou seja, haverá uma petição inicial sumarizada, como prevê o artigo 303 do Código de Processo Civil. Já nas tutelas incidentais, o requerimento pode se dar concomitante com o pedido principal ou após o pedido principal. Esse assunto é de suma importância para o entendimento da aula de hoje. Podemos, então, começar a tratar sobre o procedimento dessas tutelas de urgência de caráter antecedente? Vamos ao artigo 303 do Código de Processo Civil. Já adianto que os artigos 303 e 304 se referem à tutela de urgência antecipada de caráter antecedente e trazendo os artigos o procedimento para esse tipo de tutela. Vamos ao caput do artigo 303. Nos casos em que a urgência for contemporânea à propositura da ação, a petição pode limitar-se. Veja, daí a ideia de se tratar de uma petição inicial sumarizada. O Código traz o termo, a petição inicial pode limitar-se. Limitar-se ao quê? Ao requerimento da tutela antecipada e a indicação do pedido de tutela final. Portanto, o requerente deve se preocupar em fundamentar a tutela antecipada e apenas se referir qual será futuramente a tutela final. Daí o termo petição sumarizada, pois o foco estará na probabilidade e no perigo da demora. Vou continuar a ler o artigo. A petição inicial pode limitar-se ao requerimento da tutela antecipada e à indicação do pedido da tutela final, com a exposição da lide, do direito que se busca realizar e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo. O parágrafo 1º, ele vai estar tratando quando esta tutela antecipada for deferida. É importante que você compreenda a diferença com relação ao deferimento e o indeferimento da tutela. Por quê? O parágrafo 1º diz o seguinte: concedida a tutela antecipada, a que se refere o caput desse artigo, o inciso 1º diz: o autor deverá aditar, ou seja, acrescer a petição inicial com a complementação de sua argumentação. Essa complementação se diz respeito à tutela final, a juntada de novos documentos e a confirmação do pedido de tutela final. Agora, é importante focar no prazo. O prazo é de 15 dias ou outro prazo maior que o juiz fixar. Portanto, é possível que o prazo
seja superior ao prazo de 15 dias. O inciso 2º diz que o réu será citado e intimado para a audiência de conciliação ou mediação, aqui já tratando do pedido voltado a um eventual acordo da tutela final. Também o que está previsto no inciso 3º, por isso, observe a posição geográfica desse inciso, o pedido de tutela final já foi acrescido. E aqui consta que, não havendo autocomposição, o prazo para contestação será contado na forma do artigo 335. Esta contestação diz respeito ao pedido de tutela final. É importante gravar isto. O parágrafo 2º do artigo 303 prevê o seguinte: o aditamento a que se refere o inciso 1º do parágrafo 1º desse artigo dá-se-á nos mesmos autos, sem a incidência de novas custas. Olha o que acontece. Ao formular a petição sumarizada, o autor deve fazer o recolhimento das custas processuais. Assim, quando complementada a petição, se torna desnecessário o pagamento de custas, pois as custas já foram recolhidas. O parágrafo de número 4 já diz o seguinte: na petição a que se refere o caput desse artigo, o autor deverá indicar o valor da causa, que deve levar em consideração o pedido de tutela final. Observe, o valor da causa também é importante para a fixação das custas processuais. Por isso que o parágrafo 3º refere que não haverá incidência de novas custas, pois no valor da causa da petição sumarizada, o autor considerou o pedido de tutela final. O parágrafo de número 5 prevê que o autor indicará na petição inicial, ainda que pretende valer-se do benefício previsto no caput. Se entrarmos em detalhes desse parágrafo de número 5, o autor ele deve informar na sua petição inicial que deseja valer-se da estabilização, que na verdade está prevista no artigo 304. Veja a importância de conhecer o prazo quando deferida a tutela para quando não deferida a tutela. Olha o parágrafo de número 6. Caso entenda que não há elementos para a concessão da tutela antecipada, o órgão jurisdicional, veja o termo usado, determinará a emenda da petição inicial. Quando o Código prevê a concessão da tutela, a terminologia ali constante é que o juiz determinará o aditamento da petição. Já aqui no indeferimento, a legislação menciona que o juiz irá determinar a emenda da petição inicial. Agora, cuidado, esta emenda é quando não houverem elementos para a concessão da tutela antecipada. E o prazo aqui é um prazo de até 5 dias. Caso a petição não venha a ser emendada, haverá o indeferimento da petição inicial, sem a resolução do mérito. Por que haverá o indeferimento da petição inicial sem a resolução do mérito? Observe, esta petição inicial, ela teve por foco a fundamentação de uma tutela provisória. Ela se limitou ao requerimento de tutela antecipada. Na ordem de emenda à petição, o magistrado acabou concedendo o prazo previsto na legislação para que a petição fosse complementada, acrescida. Sem um acréscimo, torna-se inviável a análise do mérito. Nesse ponto, a petição acaba sendo indeferida. Indeferida porque sequer a parte contrária chegou a ser citada. E esse indeferimento é uma causa de extinção sem a análise do mérito.
Agora, observe, começamos dizendo que o Código de Processo Civil inovou quando da previsão do artigo 304. E que inovação é esta? Nas aulas anteriores, tratamos que a tutela provisória pode ser revogada, modificada a qualquer tempo. Mas o artigo 304 nos revela uma exceção a esta situação, em virtude da estabilização. E o que vem a ser a tão dita estabilização, oriunda do direito francês, acabou por incluída no novo Código de Processo Civil e está prevista no artigo 304 do CPC. Observe que aqui é possível termos uma imutabilidade de uma decisão provisória, ou seja, uma decisão provisória pode tornar-se imutável, esta a previsão contida na atual legislação. Vamos então analisar o artigo 304 do Código de Processo Civil? O artigo 304 diz o seguinte: a tutela antecipada concedida nos termos do artigo 303, ou seja, nos termos daquela petição sumarizada em que você se limitou em fazer ali o requerimento da tutela antecipada. Tornar-se-á estável se a decisão que a conceder não for interposto o recurso respectivo. Vamos então falar qual decisão é esta e qual recurso deve ser interposto. Pois bem, imagine que há ali um pedido de tutela antecipada, ela de caráter antecedente. Mais uma vez, vou aqui falar sobre o direito à saúde, pois é de fácil assimilação a urgência nesse tipo de exemplo. Vamos então a uma situação em que alguém necessite de realizar uma determinada cirurgia do coração, por exemplo. Observe, esta urgência demonstra a possibilidade de se requerer a tutela provisória em caráter antecedente, por meio de uma petição sumarizada, em que o autor irá se limitar à tutela antecipada. E por que a natureza antecipada e não cautelar nesse exemplo? Se você pensar comigo, ao final, o pedido para a tutela final se coincide com o pedido de tutela provisória. Seria ali a confirmação da obrigação na realização da cirurgia. Por isso, ela é antecipada. Assim, caso realizada a cirurgia, há a satisfatividade. E, com isso, a antecipação dos efeitos da decisão final. Como há a satisfatividade e a antecipação dos efeitos da decisão final, o Código acaba prevendo uma possibilidade, que é a estabilidade desta decisão. Senhores, essa decisão é uma decisão de caráter provisório. Nós temos aqui uma decisão interlocutória. Por que tratamos de uma decisão interlocutória? Observe que no conceito de sentença, o artigo 203 prevê que sentença é a decisão que põe fim à fase de cognição ou ao processo de execução, sendo ela com ou sem mérito. No exemplo aqui dado, o magistrado, ao analisar o pedido para a realização dessa cirurgia, irá fazê-lo por meio de uma cognição sumária, baseada em um juízo de probabilidade, acompanhado da prova da urgência, o chamado perigo da demora. Esses dois
requisitos são essenciais para o deferimento desta tutela provisória. Então, vamos voltar a tratar sobre o previsto no parágrafo 1º do artigo 304, que diz que, caso não interposto o recurso, a decisão se tornará estável. O que significa dizer? Caso o réu não interponha o recurso de agravo de instrumento, pois ele é o recurso cabível contra a decisão interlocutória que analisa a tutela provisória, você pode olhar o artigo 1015 do Código de Processo Civil. Esta inércia do réu acaba por gerar uma estabilização da decisão provisória. Como isto acontece na prática? Voltando a falar sobre a concessão da realização da cirurgia, veja o que irá acontecer. A falta de interposição do recurso fará com que o processo seja extinto. E não haverá, neste momento, a análise do pedido de tutela final. Ou seja, o processo será extinto somente com a análise da tutela provisória. Mas que tipo de extinção é esta? Ao meu ver, estamos falando de uma extinção sem mérito, mas uma extinção sem mérito especial, sui generis. Por que sui generis? Observe, o processo é extinto. O mérito do processo, a tutela final, não é julgada. Mas o que acontece com aquela decisão provisória? Ela continua mantendo a eficácia, ela não perde a eficácia, ela continua eficaz. Daí, nós temos o Instituto da Estabilização, previsto no artigo 304 do Código de Processo Civil. Você pode se perguntar o seguinte: como uma tutela provisória pode manter a eficácia mesmo extinto o processo? Nós temos uma exceção à regra contida nos artigos 296 e 298 do Código de Processo Civil. Aqui observe, após extinto o processo, o magistrado não pode revogar, não pode alterar ou modificar essa tutela provisória. Isso somente será possível caso proposta uma ação por qualquer uma das partes. Gostaria agora de falar com você sobre esta ação. Vamos retornar à leitura da legislação. O parágrafo 2º do artigo 304, ele prevê o seguinte: qualquer das partes poderá demandar a outra com o intuito de rever. Observe, qualquer das partes poderá demandar. Nós estamos falando aqui de uma outra ação que tem por finalidade, intuito, rever, reformar ou invalidar a tutela antecipada estabilizada, ou seja, aquela tutela que foi concedida anteriormente e que gerou a extinção do processo. Aqui temos claramente que a natureza jurídica do pedido de revisão se refere a um direito de ação, ou seja, deve ser proposta uma outra ação a fim de rever, reformar ou invalidar a tutela antecipada. Daí te pergunto, esta ação, ela é uma ação rescisória? A resposta é negativa, porque não se trata de uma ação rescisória. Observe que aqui estamos falando de uma ação que visa revogar, modificar ou invalidar uma tutela provisória.
E a competência para julgar esta ação é a do juízo, que deferiu a tutela provisória anterior, ou seja, de um juízo de primeiro grau, um juízo singular. As ações rescisórias são de competência de colegiado, por isso não falamos aqui em uma ação rescisória. O parágrafo 3º do artigo 304, ele prevê que a tutela antecipada conserva seus efeitos enquanto não revista, reformada ou invalidada por decisão de mérito proferida na ação de que trata o parágrafo 2º. Ou seja, enquanto não julgado o mérito desta ação que visa rever, invalidar ou modificar a tutela provisória, ela vai continuar eficaz, porque ela está estabilizada. Observe que aqui não estamos ainda falando em imutabilidade. Ela está estável, mas ainda não imutável, em virtude da possibilidade do magistrado invalidar, rever ou modificar esta tutela provisória nesta segunda ação. Pois bem, o parágrafo de número 4 prevê que qualquer das partes poderá requerer o desarquivamento dos autos em que foi concedida a medida, para instruir a petição da ação a que se refere o parágrafo 2º. E com detalhes, veja quem está prevento para fazer o julgamento. Veja por que nós não estamos falando de uma ação rescisória. Vou aqui dar um exemplo. Lembra do nosso pedido de tutela antecipada em caráter antecedente para a realização da cirurgia? Vamos imaginar que houve uma decisão interlocutória e analisada pelo juízo da primeira vara cível de uma determinada comarca ou circunscrição. Certo? Quem deve analisar esta ação que visa reformar, invalidar, modificar ou até manter essa decisão provisória? Na verdade, julgar o mérito desta ação. Quem deve julgar? Então, entendemos que o juízo da primeira vara seria o competente para o julgamento desta ação. Agora, te questiono, existe prazo para a propositura desta ação? E esse prazo ele é prescricional, decadencial? O que isto pode gerar? O artigo 304 continua te trazendo as respostas. Mas já te adianto o seguinte, o prazo é um prazo decadencial. Prazo este de 2 anos, contados da ciência da decisão de extinção. Decisão essa de extinção referente àquele pedido de tutela provisório que foi anteriormente deferido, mas que não foi passível de interposição do agravo de instrumento. Olhe, a inércia do réu gera esta possibilidade de estabilidade. E uma nova inércia pode trazer uma consequência ainda maior. É possível que uma tutela provisória se torne imutável? Aqui nós estamos falando de coisa julgada? Te respondo da seguinte forma. O artigo 304, na sua parte final, trata sobre esse assunto. E para entrar em detalhes, farei a leitura dos dispositivos. Vamos seguir adiante. Veja o parágrafo de número 5 do artigo 304. Ele prevê o direito de rever, reformar ou invalidar a tutela antecipada, prevista no parágrafo 2º desse artigo, extingue após 2 anos, contados da ciência da decisão que extinguiu o processo nos termos do parágrafo 1º. Então, extinto aquele processo, a partir do momento em que há a ciência da decisão, a parte interessada tem 2 anos para propor essa ação que visa rever, reformar
ou invalidar a tutela antecipada. Certo? E o que a inércia pode trazer? A inércia traz a consequência prevista no parágrafo de número 6 do artigo 304. A decisão que concede a tutela não fará coisa julgada, mas a estabilidade dos respectivos efeitos só será afastada por decisão que reformar, invalidar, proferida em ação ajuizada por uma das partes nos termos do parágrafo 2º deste artigo. Aqui fica claro que a legislação não prevê o instituto da coisa julgada. Por quê? Porque nós estamos falando de uma decisão em que houve uma análise por meio de uma cognição sumária, baseada em probabilidade. Nós falamos em coisa julgada quando analisado o mérito, disso é imprescindível a análise da pretensão final, da tutela final. Isso se dá por meio de uma cognição exauriente. Mas vamos exemplificar. Voltando ao exemplo da nossa petição sumarizada. Pense que decorreu o prazo de 2 anos, contados da ciência para a propositura desta ação. Ação que podemos falar que visa rever, invalidar, modificar. Passado esses 2 anos, o que acontece? Passados esses 2 anos, a decisão se torna imutável. Por que imutável? A resposta está na natureza do prazo. O prazo é um prazo decadencial, então a parte não possui mais o direito de requerer a revisão. Assim, podemos dizer que esta decisão provisória se tornou imutável, ou seja, não mais passível de alteração. Havendo algo bem similar com a coisa julgada. Mas por que não falamos em coisa julgada nessa situação? Desculpe ser repetitivo, mas aqui não há análise do mérito, não há uma cognição que podemos falar que seja uma cognição exauriente, correto? Agora, peço a você a atenção. Na leitura dos artigos 303 e 304, nós podemos concluir que só podemos falar em estabilização quando há uma tutela antecipada de caráter antecedente. Mas a tutela de urgência também pode ser deferida em caráter incidental. Então, olhe o cuidado que você precisa de ter. Vou aqui exemplificar. Imagine que proposta uma ação de obrigação de fazer, também para a realização desta cirurgia urgente. Na ação de obrigação de fazer consta um requerimento incidental de tutela provisória. Ou seja, na petição consta de forma concomitante a tutela final e a tutela provisória. Te pergunto o seguinte: deferida a tutela provisória, qual é o recurso a ser interposto pelo réu? A sua resposta, certeza, foi agravo de instrumento, recurso que deve ser interposto no prazo de 15 dias. Mas caso o réu não interponha recurso, haverá estabilização? O processo será imediatamente extinto? E a decisão provisória continuará eficaz? A resposta é não. Porque simplesmente a legislação prevê a possibilidade de estabilização quando tratamos
da tutela provisória de urgência antecipada em caráter antecedente, o que exclui as tutelas requeridas em caráter incidental. Além disso, temos que ter uma segunda atenção. A mesma legislação não prevê a estabilização quando falamos de tutela cautelar de caráter antecedente. Mas por que não? Você se lembra da diferença entre tutela de urgência cautelar e tutela de urgência antecipada? Na tutela de urgência cautelar, prepondera a ideia de proteção, de conservação do direito. Já na tutela de caráter antecipada, de urgência, de caráter antecedente, o que vai preponderar é a ideia de satisfatividade, ou seja, haverá a antecipação do efeito referente ao direito material. Assim, o legislador entendeu que a estabilização é compatível com a tutela antecipada de caráter antecedente e que não seria compatível com a tutela cautelar. Agora, a legislação ela prevê algum limite para que estas tutelas, para que a estabilização venha a ser aplicada? E o que a doutrina também tem dito? Vamos a alguns detalhes. O artigo 304, como eu havia dito anteriormente, prevê que, em havendo inércia na interposição do recurso, estará estabilizada a tutela, a decisão. Mas o professor Cássio Scarpinella, ele diz que não apenas a interposição de recurso impede a estabilização. Ele entende que basta que a parte se manifeste acerca da não estabilização, que poderia se dar por uma simples petição. Não é o que prevê a legislação. A legislação prevê a necessidade da interposição do referido recurso, do referido agravo. Agora, cuidado. Por mais que interposto o recurso, esse deve ser tempestivo. O recurso interposto fora do prazo não é apto a impedir a estabilização. Então, vamos exemplificar. Caso deferida a tutela provisória. E a parte interpõe recurso. Sabemos que o prazo do processo civil é contado em dias úteis. Lá o artigo 219 do CPC assim prevê. Mas o artigo 1015 diante do Código de Processo Civil, o artigo 1003, parágrafo de número 5, prevê que os recursos terão um prazo de 15 dias. 15 dias úteis, não 15 dias corridos. Certo. Ressalva aos embargos de declaração, né, que o prazo 5 dias. Então, vamos assim pensar. Se o recurso for interposto no 16º dia, esse recurso será admitido? A resposta é não. O recurso não será admitido. Sem a admissão, não poderemos falar no impedimento da estabilização dessa tutela. Então, o recurso deve ser interposto dentro do prazo. Agora, aprofundando no estudo da doutrina, a doutrina traz alguns exemplos em que, mesmo não havendo a interposição do recurso, que não seria possível a estabilização. Vamos à primeira hipótese,
Isso com base no professor Mitidiero. O que ele diz? Existem modalidades de citação previstas no Código de Processo Civil, podendo classificá-las em citação real e citação por ficção jurídica. Observe que a estabilização depende da inércia, a não interposição do recurso. Após, a imutabilidade também depende de inércia, a não propositura da ação dentro daquele prazo de 2 anos. Daí, os professores Mitidiero e Vanbier entendem o seguinte: não é compatível com a estabilização a citação realizada na forma ficta, ou seja, por ficção jurídica. Exemplo, uma citação por edital ou uma citação por hora certa. Eles dizem o seguinte: neste caso, há uma mera ficção jurídica que faz com que no processo se entenda a existência da citação. Que para falar em estabilização é preciso uma ciência inequívoca do réu da existência do processo. E que, assim, essa inércia se dê por meio dessa ciência inequívoca. Por isso, eles entendem que não seria possível esta estabilização. Vejamos que estamos falando de doutrina. Também podemos falar que, no caso de direitos indisponíveis, também exemplo dos professores, eles dizem que, se proposta uma ação em que se requer ali um determinado direito indisponível, que não haveria compatibilidade, né? Vamos dar um exemplo, uma ação de exoneração de alimentos. Se a parte requerida pode deixar de receber alimentos, nesse sentido que eu digo aí, a impossibilidade dentro de direitos indisponíveis. O professor diz que seria incompatível o quê? O Instituto da Estabilização. Por fim, os autores mencionam a impossibilidade quando tratasse o réu sendo a fazenda pública. Por que o exemplo também envolvendo a fazenda pública? Justamente por causa da supremacia do interesse público. Então, não pode a inércia da fazenda pública gerar um prejuízo ao interesse público. Neste caso, Mitidiero ainda faz um aprofundamento e ele cita as ações monitórias, traçando um exemplo que o código deve ser lido de forma sistemática. Ele diz o seguinte: em uma ação monitória, a falta de oposição de embargos à monitória do réu não gera de forma imediata a conversão no título, no mandado monitório em título judicial. Ou seja, o que ele diz? Neste caso, a inércia do réu, que é a fazenda pública, não pôde gerar a conversão em título judicial. Então, de forma sistemática, a inércia da fazenda pública não poderia, aqui é claro, estamos falando de doutrina, não poderia gerar a estabilização da tutela provisória, por ser incompatível com a supremacia do interesse público. O tema é um tema complexo e a doutrina o discute de forma veemente. Alguns até criticam a existência da estabilização. Posso aqui, como professor de direito, trazer uma pequena preocupação. Qual seria? Em locais em que
não estão disponíveis à defensoria pública, por exemplo. Pessoas que não possuem condições de arcar com o pagamento de um advogado. Então, caso deferida uma tutela provisória com relação a contra alguém que seja hipossuficiente, esta inércia poderá gerar a estabilização? Precisamos, então, pensar bem acerca do assunto. Então, em comarcas não assistidas pela Defensoria Pública, há esta preocupação. Mas o Instituto da Estabilização está, sim, previsto na nossa legislação e deve ser aprofundado o seu conhecimento pelo nobre estudante, pois tem sido cobrado nas mais diversas bancas de concurso e nas provas da OAB. Para finalizar esse assunto, vamos a mais um exemplo? Te pergunto o seguinte: imagine que alguém acabe por propor uma petição sumarizada. Petição sumarizada em que há um pedido cautelar, ou seja, aqui temos uma tutela de urgência cautelar de caráter antecedente. E aí? Neste caso, se deferida a tutela cautelar por meio do julgamento de uma decisão interlocutória, será possível, em havendo inércia do réu, a estabilização? A resposta é negativa, pois a estabilização somente é possível se tratando de tutela, de urgência antecipada em caráter antecedente, o que exclui a possibilidade de concessão nas tutelas cautelares. Então vamos ao quiz. Vamos à primeira questão. Em processo que tramita na comarca de Sorriso, o autor ajuizou a ação postulando o fornecimento de medicamento de alto custo em face do Estado. Requereu, incidentalmente, a tutela antecipada, alegando que o seu direito era evidente, diante do risco de vida que sofria caso não recebesse o medicamento, comprovado por farta documentação acostada à inicial. O magistrado concedeu a liminar, nos termos em que pleiteada, e determinou a intimação do requerido para dar cumprimento à medida. Depois da intimação desta decisão, o requerido cumpriu a liminar nos termos em que determinava e não apresentou qualquer recurso contra a decisão. Diante desta situação, tal decisão. Então, você sabe qual é a resposta correta? A resposta correta está na letra B. Por que a letra B? O requerimento se deu mediante uma tutela requerida em caráter incidental. Por mais que se trate de uma tutela antecipada, somente é possível falar em estabilização quando a tutela antecipada é requerida em seu caráter antecedente. Isso está previsto ali nos artigos 303 e 304 do Código de Processo Civil. Por isso, a decisão não é apta a gerar a estabilização dos efeitos, ainda que não tenha sido impugnada mediante recurso, uma vez que este fenômeno processual somente foi previsto para a tutela de urgência antecedente e não para a tutela incidental. Por isso, a resposta, a letra B. Agora vamos analisar as demais alternativas. A letra A, ela diz que é apta a gerar a estabilização dos efeitos, diante da ausência do recurso no prazo oportuno, mas poderá ser revista em ação própria, desde que ajuizada no prazo de 2 anos. Observe que nem sempre a inércia gerará a estabilização. Só é possível falar em estabilização quando requerida em caráter antecedente. Aqui, houve o requerimento
da maneira incidental, que exclui a alternativa A. Na letra C, é apta a gerar a estabilização dos efeitos por ausência de recurso no prazo oportuno, e assim fará coisa julgada material, que poderá ser desconstituída por meio de ação rescisória no prazo de 2 anos. Essa alternativa ela possui vários erros. Primeiro, não é apta a gerar a estabilização, porque, como dito anteriormente, estamos aqui falando de uma tutela antecipada requerida em caráter incidental e deveria ser em caráter antecedente. O outro erro da questão está que fará coisa julgada material. O artigo 304 do Código de Processo Civil prevê que não haverá coisa julgada material nesta hipótese. E como não há coisa julgada, nós também não podemos falar de uma ação. E esta ação também não seria uma ação rescisória, como nós falamos nas nossas aulas. Cabe ao juízo que analisará a tutela final a análise da tutela antecipada, o que inviabiliza a possibilidade de ação rescisória, o que torna esta alternativa incorreta. Vamos, então, à próxima questão? Segundo o enunciado da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, o ENFAM, é cabível ação rescisória contra a decisão estabilizada na forma do artigo 304 do Código de Processo Civil? Não é cabível ação rescisória contra a decisão estabilizada na forma do artigo 304 do Código de Processo Civil. É cabível ação rescisória contra a decisão estabilizada na forma do artigo 304 do CPC. O prazo decadencial é de 5 anos. E a letra D. É cabível ação rescisória contra a decisão estabilizada na forma do artigo 304 do CPC e o prazo decadencial é de 2 anos. Então, você já sabe a resposta? A resposta está na letra B. Não é cabível ação rescisória contra a decisão estabilizada na forma do artigo 304 do CPC. Aqui nós temos uma decisão que possui uma cognição sumária. As ações rescisórias são cabíveis contra decisões em que se há coisa julgada material. Por isso, a letra B está errada. A letra A diz que é cabível ação rescisória contra a decisão estabilizada. E o artigo 304 não usa em nenhum momento o termo ação rescisória. Na verdade, trata-se apenas de uma ação que visa rever, invalidar ou modificar a decisão anterior. Letra C. É cabível a ação rescisória. Não seria cabível e o prazo decadencial também não é um prazo de 5 anos. Observe que é uma ação, mas é uma ação em que o prazo decadencial é de 2 anos. Basta fazer a leitura do artigo 304 do Código de Processo Civil. Na letra D, temos mais um erro. Por mais que conste que o prazo prescricional é de 2 anos, não seria uma ação rescisória. Então, vamos à próxima questão? Marque a alternativa correta. Letra A. A tutela provisória de urgência, evidência ou antecipada, pode ser concedida em caráter antecedente ou incidental. Letra B. A tutela provisória de urgência, cautelar ou evidência pode ser requerida em caráter antecedente ou incidental. Letra C. A tutela provisória de urgência, cautelar ou antecipada pode ser concedida em caráter antecedente ou incidental. Letra D. A tutela provisória de urgência, cautelar ou antecipada pode ser requerida em caráter apenas incidental. A resposta está na letra C. A tutela provisória de urgência, cautelar ou antecipada. Vamos lá.
O artigo 294 do Código de Processo Civil se refere que a tutela pode se fundamentar em urgência ou evidência. E que a tutela de urgência é dividida em cautelar ou antecipada. O parágrafo único desse mesmo artigo prevê que ela pode ser concedida em caráter antecedente, ou seja, antes da pretensão final, ou incidental, que vem a ser aquele que é concomitante, ou após o pedido de pretensão final. Na letra A letra A fala que a tutela provisória de urgência, evidência ou antecipada. Observe que a tutela de evidência não é uma espécie de tutela de urgência. Além disso, a tutela da evidência ela não pode ser requerida em caráter antecedente. Isso está no artigo 294, parágrafo único do CPC, e também em uma leitura sistemática da legislação. Ou seja, a tutela da evidência ela só pode ser requerida em caráter incidental. Letra B. A tutela provisória de urgência, cautelar ou evidência. Observe, mais uma vez, a tutela da evidência não é espécie de tutela de urgência. Isso já torna a alternativa incorreta. A letra D. A tutela provisória de urgência, cautelar ou antecipada. Até aqui a questão está correta. Mas, no final, consta o seguinte: pode ser requerida em caráter apenas incidental. Na verdade, as tutelas de urgência, elas podem ser requeridas em caráter incidental, também podem ser requeridas em caráter antecedente. Por isso, a letra D, está errada. Isso também pode ser extraído do artigo 294 do Código de Processo Civil. Então, chegamos ao final da nossa terceira aula. Na aula de número 4, vamos tratar sobre a tutela cautelar de caráter antecedente. É importante a leitura dos artigos 305 a 310 do Código de Processo Civil. Também é importante a compreensão da aula de hoje, para um melhor entendimento da próxima aula. Vamos continuar tratando sobre o assunto caráter antecedente e caráter incidental das tutelas de urgência. Também voltaremos a questionar se é possível falar em tutela cautelar e estabilização. Esse assunto é de suma importância para o entendimento e compreensão, pois as aulas de hoje, a aula de hoje e a aula seguinte se complementam, pois, como dito, a tutela de urgência é dividida em cautelar e antecipada. Assim, é imprescindível rever assuntos que estão previstos nos artigos 294 a 304 do Código de Processo Civil. O Código é o seu aliado, então faça a leitura diária da legislação para melhor compreensão. Então, chegamos ao final da terceira aula. Na aula de número 4, vamos tratar do assunto tutela cautelar de caráter antecedente. Por isso, não esqueça de revisar as tutelas antecipada e cautelar. E, além disso, a diferença de caráter incidental e antecedente. Além disso, faremos a leitura dos artigos 305 a 310 do Código de Processo Civil e iremos focar na tutela de urgência, por ser a tutela cautelar uma espécie do tipo urgência. Te aguardo no próximo encontro. Até mais! Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br, ou entre em contato pelo WhatsApp. O número é esse que aparece na sua tela. Você também pode estudar pela internet. Acesse o nosso site
tvjustiça.jus.br ou pode rever as aulas no canal do YouTube TV Justiça Oficial.